Hoje eu tinha estudado no devocional com meu marido, Salmo 119. E a gente fez do versículo 1 até o versículo 8. Todos esses versículos eu achei muito lindo. Comecei a meditar em cada versículo e o Senhor falou muito ao meu coração. E eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Eu não sou teóloga, mas eu amo a palavra de Deus. Então, assim, eu posso errar muitas coisas em meus vídeos. Eu quero compartilhar aqui é o que o Senhor traz ao meu coração. E também o que eu faço na minha vida que dá certo, para que eu possa te ajudar de alguma maneira na sua. O versículo 1 está escrito assim: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Aqui ele está nos dizendo que são felizes as pessoas que andam em caminhos irrepreensíveis. Quantas vezes que a gente acha que a gente vai ser feliz fazendo a nossa vontade, escolhendo os nossos caminhos, fazendo do nosso jeito, mas aqui o Senhor fala que anda em caminho irrepreensível. E caminho irrepreensível só existe um, que é do Senhor, e nenhum mais. As leis do Senhor nos ajudam muito a ter uma vida melhor. E além disso, a se chegar mais nele, a ter um relacionamento, uma intimidade com o Senhor. E a gente ali está obedecendo, vivendo todos os dias da nossa vida nas leis do Senhor, isso realmente vai trazer uma felicidade no nosso coração, porque a lei, primeiro que ela vem de Deus, e segundo que ele nos ajuda a cumprir ela. No versículo 2 está assim: Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. A gente vê nitidamente na vida de Jesus como ele foi um homem perfeito, como ele foi um homem cheio do Espírito Santo, até porque ele é Deus. Porém, ele seguia todos os mandamentos do Senhor, ele obedecia a Deus. E isso fez toda a diferença na vida dele. Por quê? Porque quando a gente obedece ao Senhor, a gente está confiando em Deus, tendo a fé, confirmando que Deus que sabe de tudo e não nós. Quantas vezes a gente acha que nós sabemos de alguma coisa, mas na verdade a gente não sabe de nada, é Deus que sabe de todas as coisas. E às vezes a gente não quer obedecer a Deus achando que o nosso jeito é melhor, mas no fundo do nosso coração a gente com certeza sabe que é o Senhor que sabe de todas as coisas, porque Ele nos conhece muito melhor que nós mesmos. Ele nos criou antes da fundação do mundo. Então é Deus que conhece todo o nosso íntimo e com certeza Ele nunca vai falar algo que vai nos fazer mal. Pelo contrário, na própria Bíblia fala que os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos bons, pensamentos de paz, de esperança e de futuro. No final do versículo fala: e de todo o coração o buscam, porque é realmente ali do nosso íntimo. O que está no seu íntimo? No seu íntimo tem coisas boas ou tem coisas ruins? Você busca Deus realmente de todo o coração? Você realmente busca obedecer os mandamentos do Senhor de todo o seu coração? A gente tem que fazer uma análise dentro de nós mesmos. O que está em nosso íntimo? Será que está a lei de Deus, a obediência ao Senhor ou outras coisas do mundo? Então, se a gente obedecer às leis do Senhor, a gente seguir os caminhos dele, vamos ser felizes. Porque uma pergunta que a gente pode se fazer é: será que eu sou feliz? Porque aqui diz que felizes é aqueles que andam em caminhos irrepreensíveis, aqueles que são obedientes, que seguem os mandamentos do Senhor, que o buscam de todo o coração. No versículo 3 está assim: não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Aqui ainda está falando que quem é feliz é aquele que não pratica o mal e anda nos caminhos do Senhor. E isso traz uma reflexão para mim e para você. O que a gente tem praticado no nosso dia a dia? O que está em nossos pensamentos e nas nossas palavras, nas nossas atitudes? Não é dentro da igreja, não é na frente da família, não é na frente das pessoas, mas o que está no seu íntimo, quando você está ali sozinho. A gente pode refletir nisso e se perguntar: o que eu estou praticando? Estou praticando o mal ou eu estou praticando o bem? Em quais caminhos que eu estou andando? É nos caminhos do Senhor ou é nos meus caminhos? É nos caminhos do mundo? A nossa carne, ela vai até querer ir nos nossos caminhos, mas a gente tem que dominar a nossa carne e tem que seguir a direção do nosso espírito, que é de seguir nos caminhos de Deus. Porque o ponto não é a sua vontade,
Mas qual vontade você está obedecendo? É a tua vontade ou a vontade de Deus? Porque vontade nós vamos ter, mas acima da nossa vontade tem que ser a obediência. No versículo 4 está escrito assim: Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Aqui está falando de Deus, que Ele mesmo ordenou os preceitos para que fossem fielmente obedecidos. Aqui está falando de fidelidade. E numa outra tradução fala que Deus, ele nos deu a lei e ele mandou que a gente cumprisse elas fielmente. Deus, ele não nos deu a lei para mostrar o quanto que somos pecadores no sentido ruim, sabe? Mas sim, como ele é amoroso e como ele quer que a gente tenha uma vida perfeita com ele. Porque imagina a nossa vida sem a lei do Senhor. Como a gente saberia o que é certo? Como a gente saberia o que é errado? Como a gente saberia em que caminho seguir, o que fazer, aquilo que a gente faz, qual consequência traria? Então, as leis do Senhor é um presente para a gente e não algo ruim. Fidelidade em qualquer outra coisa, nosso casamento, em qualquer lugar ou com qualquer pessoa, a gente não pode seguir a lei do Senhor num dia e seguir a lei do mundo no outro. A gente tem que ser fiel com o Senhor e seguir todos os dias as leis do Senhor com fidelidade. Não adianta a gente achar que a gente vai ser fiel em algumas coisas e em outras não. A gente tem que ser fiel por inteiro, porque se a gente não é fiel com o Senhor, a gente não consegue ser fiel com mais nada. Então, que a gente possa buscar a fidelidade em nossa vida. O 5 diz assim: Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Que o salmista, ele está realmente querendo, com um desejo verdadeiro, com um desejo profundo, que os caminhos dele fossem firmados na obediência dos decretos do Senhor. Para mim aqui, ele quer de todo o coração estar seguindo os mandamentos do Senhor. E com certeza ele sabe que ele não pode seguir sozinho, que ele só consegue com a ajuda de Deus. Não adianta a gente, com a força do nosso próprio braço, querer fazer o que é certo todos os dias. A gente não vai conseguir. Só com a confiança, só com a dependência de Deus é que a gente vai conseguir firmar os nossos caminhos na obediência dos mandamentos do Senhor. É só com Jesus Cristo que a gente pode obedecer e ser fiel ao Senhor. Eu não sei você, mas já aconteceu isso comigo. Quando eu tentei fazer muitas coisas certas na minha vida sozinha, inconscientemente achando que eu fosse capaz, eu me frustrei. E a frustração, ela fala sobre a gente tentar fazer as coisas sozinhos, sem depender de Deus. No versículo 6, então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Porque talvez quando ele foi refletir ou meditar nos mandamentos, nos decretos do Senhor, ele viu ali muitos ou alguns que ele não estava seguindo. E quantas vezes acontece isso com a gente mesmo? Quantas vezes a gente percebe que a gente está falhando em alguma área da nossa vida? Realmente a gente acaba até ficando decepcionado, porque a gente quer seguir todos os mandamentos do Senhor, a gente quer ser irrepreensível, a gente quer ser obediente, a gente quer ser fiel. E muitas vezes a gente acaba se decepcionando, se frustrando, ficando mal, porque a gente quer seguir os mandamentos do Senhor. Você é cristão que está vendo esse vídeo, com certeza você também é uma pessoa como eu, que quer cumprir todos os mandamentos do Senhor. E se a gente realmente quiser isso de todo o nosso coração, Deus ele vai nos ajudar dia após dia a obedecer a Ele. Porque Deus, ele quer nos ensinar a dependência dele. Porque só a gente dependendo dele é que a gente vai conseguir viver essa vida. No versículo 7. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Muitas vezes a gente não louva Deus de todo o coração, porque em alguma área a gente está falhando tanto que a gente sabe que a gente talvez está em haver com Deus. Não no caso dele não já nos ter perdoado, mas da gente estar querendo ali fazer o que é certo e não está conseguindo. Então, quando a gente vai louvar, às vezes Satanás traz aquela culpa,
ou nós mesmos ficamos nos massacrando com alguma culpa, com alguma acusação. Mas a palavra de Deus fala que a gente não é culpado, que a gente não é condenado, mas sim que a gente é justificado, santificado, purificados por Jesus Cristo. Ao passar que ele estiver aprendendo, ou quando ele já tiver aprendido, ele vai louvar a Deus de coração sincero. E realmente o louvor ele nos leva mais perto de Deus. Quanto mais a gente puder louvar a Deus de todo o nosso coração, com o coração verdadeiro, mais isso vai nos levar para perto do Senhor e mais vai ser fácil a gente obedecer a Ele. No versículo 8: obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. A gente não vai conseguir ser perfeito da noite para o dia. Deus ele vai nos aperfeiçoando até que Ele venha nos buscar, até que Ele nos chame. Então, não fique se cobrando tanto se você não fez todas as coisas que você precisaria fazer. Não leve as coisas tanto à risca, que você possa saber que Deus ele está com você. Aqui o salmista, ele está desesperado no bom sentido para cumprir os mandamentos do Senhor, para obedecer ao Senhor. E todos nós que amamos ao Senhor, a gente quer fazer isso, porque na Bíblia diz: aquele que me ama é quem obedece os meus mandamentos. Então, realmente, a gente mostra nosso amor para Jesus Cristo obedecendo os seus mandamentos. E aqui ele pede no final: nunca me abandones. Por quê? Porque mesmo se a gente falhar, a gente não quer que Deus nos abandone. E é claro, a gente vai buscar fazer o que é certo, mas a gente pode ficar despreocupado, porque Deus, ele não vai nos abandonar. Ele vai estar conosco a cada dia para nos ajudar e nos ensinar a sermos obedientes. Amém.